Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Hoje vamos aqui tentar perceber por que razão houve dualidade de critérios em relação a dois diáconos pecadores de Inglaterra. Um deles foi afastado do seu ministério, mas o outro continua a exercer o seu ministério como se nada tivesse acontecido. Vamos tentar perceber o que é que está por detrás de toda esta situação e porque há dualidade de critérios. Para que melhor possam entender o assunto que vai ser aqui abordado, apenas vou fazer aqui um pequeno resumo do assunto. Para quem acompanha o canal sabe perfeitamente que há uns tempos atrás foi feita aqui uma denúncia de dois diáconos pecadores que tinham cometido o seu pecado antes de ir para o ministério. E que um deles foi um diácono que tinha assediado sexualmente um jovem. E o ministério, ao ter conhecimento através do canal Toda a Verdade, decidiu ter uma reunião, averiguar com as testemunhas, que o caso era a avó do menino e o próprio jovem, se realmente era verdade o que aqui foi exposto. Vieram a confirmar e foi afastado esse diácono do seu ministério. Entretanto, havia um outro irmão que foi para diácono e antes de ser diácono ele tinha cometido pecado, isto é, tinha adulterado. Pois bem, foi colocado para o ministério de diácono de Wisden. Só que este diácono pecador, que ainda continua no ministério, ele tem uma testemunha a quem mesmo este diácono confessou de que tinha cometido o pecado de adultério antes de ser diácono. Posto isto, a verdade é que este diácono continua a exercer o seu ministério. Eu tenho a gravação da confissão desse irmão Matias a contar o sucedido, porque ele próprio ficou admirado deste Chico Esperto de Wisden ter aceitado o cargo para diácono. Achou uma falta de seriedade, idoneidade e de responsabilidade ter aceito o cargo de diácono. E o que é mais espantoso é por que razão é que retiraram o ministério a um, com razão, a verdade é essa, que foi o que assediou o jovem sexualmente na casa de banho, no WC, no banheiro, como vocês entendem aí. Foi retirado porque foi comprovado. E agora este diácono que cometeu pecado, e segundo que veio até às minhas mãos por uma irmã da Obra da Piedade, em que disse que não foi só uma vez, foram várias vezes. Mas seja uma, seja 10, seja 20, a situação é a mesma. A pessoa em causa que foi indicada para o ministério simplesmente teria que recusar. Mas não, aceitou e continua a exercer o ministério. O que é intrigante é que, com certeza, este diácono pecador, ele negou perante os restantes elementos que o questionaram de que era mentira, que não tinha pecado. O problema é que em Inglaterra, mais propriamente no local onde atende, as pessoas sabem perfeitamente que ele pecou. Ele pecou porque a esposa estava mais virada para fazer as compras na internet e não dar tanta atenção ao seu marido. Mas isso também não é desculpa. Não é. Mas, portanto, tudo isto, foram procurar as testemunhas que acusavam o diácono pecador, assediador sexual de menores. E por que razão não foram procurar o irmão Matias, que foi o que ouviu o desabafo deste diácono pecador, sentado num sofá, o escutou, porque este diácono estava pesaroso, diácono antes de ser diácono, estava pesaroso com o que tinha acontecido,
E claro está que as pessoas o que é que dizem? Opá, fizeste uma vez, mas não faças mais. Tens uma família, tens a tua esposa, e vê lá. Com certeza foi este o conselho que o irmão Matias deve ter dado. Só que as coisas tomaram este rumo dele ter ministério. E agora eu pergunto, se para um caso serviu as testemunhas, porquê é que para outro também não serve? A verdade é que eu também tenho estado a entrar em contato com o irmão Matias, chama e não atende. Se acaso mudou de contacto, irmão Matias, por favor, entre em contacto comigo. Eu vou deixar na descrição o meu contacto, o meu e-mail. Irmão, por favor, entre em contacto comigo. E o Ministério faça o mesmo, para saber. Agora, é muito suspeito porque não quiseram averiguar a fundo a veracidade do que aqui foi denunciado. O que é que está por detrás de tudo isto? Por que razão se protege um e não se protege o outro? Será que um quis ser o exemplo e para que a Irmandade ou quem está aqui a assistir, aqui no canal Toda a Verdade, ficasse já sossegado, pronto, já sacrificamos um, agora vamos deixar e vamos continuar com este? Pois bem, a questão é que há outras coisas por detrás. Há. Porque nós até mesmo eu fiquei intrigada. Por que razão é que continua um no Ministério e o outro foi afastado? Dualidade de critérios? Nós já estamos habituados a isso, a ver dualidade de critérios. Mas quando há dualidade de critérios, isso quer dizer que há outras coisas, outros negócios por detrás para proteger a pessoa em causa. Então nós vamos tentar aqui esclarecer um pouco, questionar a quem de direito, e neste caso ao irmão Salvador Cury. Se ele tem conhecimento deste caso, da forma como está a ser gerido, a forma como está a ser acompanhado, se o ancião de Dracena lhe tem comunicado tudo, ou só lhe comunica aquilo que lhe interessa. Mas se ele não comunicou, o ancião de Dracena não lhe comunicou tudo, nós estamos aqui para lhe comunicar, irmão Salvador Cury. O irmão sente-se e ouça o que nós temos aqui para lhe dizer, sabe? Eu sei que dá trabalho investigar, averiguar se é verdade, se não é, o que é que está por detrás, o que é que não está. Dá trabalho, dá sem dúvida alguma. E olha que estes dias que eu estive sem fazer vídeos, além de estar solidária com a Irmandade e a família do irmão Paulinho, sim, achei por bem, por respeito à comunidade da congregação cristã, Irmandade, família e alguns irmãos do ministério, de preservar um pouco, dar um pouco de paz, de tranquilidade. Mas isso não me impediu de que eu estivesse a trabalhar aqui no canal e a investigar, a averiguar. Mas vamos lá ao assunto. Irmão Salvador Cury, vamos lá. Porque convém que o irmão confronte o ancião de Dracena, o 007, o ancião 007, o ancião de Dracena. Então vamos lá. Eu não sei se o irmão tem conhecimento daquilo que vai ser aqui exposto, mas se não tem, vai ficar a saber. Irmão Salvador Cury, como o irmão sabe, o responsável aqui na Europa é o ancião 007, o ancião de Dracena, e que, juntamente com ele, está o diácono de Capão Bonito, aquele que é contabilista, como é que vocês chamam? É contador, não é? Vocês chamam aí contador, aqui nós chamamos contabilista, que gera as firmas. Inclusive este diácono de Capão Bonito, ele até propriamente tem uma procuração da parte do ancião Baco para gerir os negócios aí no Brasil, dos vinhos. Não sabia. Até eu suspeito que eles sejam sócios. Pronto. Posto isto, como sabe, este diácono de Capão Bonito é o menino que acompanha ou que vai acompanhando sempre o ancião de Dracena, em que chama meu mestre. Sim,
Só que, entretanto, com certeza, achou por bem colocar alguém para se ficar responsável por Inglaterra. Um outro diácono de Bebedouro. Bebedouro, exatamente. E foi esse mesmo diácono de Bebedouro que indicou este diácono pecador, que ainda continua no ministério, de Wisden. Eu peço desculpa se às vezes a pronúncia não é a mais correta, mas vocês entendem, não é? Às vezes não é fácil expressar ou dizer corretamente as palavras. Mas vocês entendem, para um bom entendedor meia palavra basta. Mas indo ao assunto, não desviando o foco do assunto, a verdade é que este diácono de Bebedouro, que está responsável por Inglaterra e que indicou este tal diácono pecador, ao fazer uma reunião, constatou que não era para retirar o ministério. E por que razão não vai tirar o ministério? Ou não vai afastá-lo do ministério? Porquê? Quer o irmão Salvador Curi saber. O ancião de Dracena não lhe explicou. O outro diácono de Capão Bonito também não explicou. Então eu vou explicar. É o seguinte, irmão. Então, irmão Salvador Curi, a verdade é que estes três mafiosos espirituais, o ancião de Dracena e o diácono de Bebedouro e o diácono de Capão Bonito, eles decidiram absolver na reunião que fizeram com este Chico Esperto de Will Wisden, o diácono, sim. E o irmão vai, então, eles decidiram, está decidido. Pois o problema está aí, é que eles escolhem as pessoas para ocupar os lugares para interesse deles. Dizem assim, este é a pessoa ideal para ocupar este lugar, porque depois nós podemos manobrar. A questão é que eles escolhem e vocês carimbam, sem entender se a pessoa está corretamente perante Deus para exercer um ministério. Costuma-se a dizer, é cada tiro, cada melro. Eu às vezes fico a pensar, penso com os meus botões, é que estas pessoas são escolhidas a dedo para exercer os seus cargos. E neste caso, uma pessoa que tem o rabo trilhado, que não deveria ter ministério, como este Chico Esperto, foi escolhido pelo diácono de Bebedouro com o consentimento do diácono de Capão Bonito e do ancião 007 de Dracena. O diácono de Capão Bonito, ele é contabilista, contador, não é? Com certeza também estará envolvido nesta empresa que o diácono de Bebedouro tem de Mela e que quer expandir o seu negócio na Europa e que levou para a Inglaterra, aonde ele é responsável por Inglaterra e aonde ele faz imensas viagens para a Inglaterra. Oh, irmão Salvador Cura, desculpe, mas será que este diácono de Bebedouro, ele aproveita as viagens que faz em missão da obra de Deus para também tratar dos negócios? Trazer as encomendas, o mel que tenha, que são assim uns frasquinhos de 30 mililitros e que custam 14 libras ou 18 libras e 45. Uma coisa que é comprada aí por 15 reais e aqui é vendido por 18,45 libras. Anda à volta quase de 130 reais. Se ele trouxer, vamos supor, 50 frasquinhos numa mala e noutra mala trouxer 50 e houver outras pessoas que venham com ele e que tragam mais frasquinhos, vamos supor, 50 que sejam uns 300 frascos, aí dá a volta de uma boa quantia. Irmão Salvador Curi, o irmão imagina, este diácono
de bebedouro, se trouxer 300 frascos na mala de viagem, ele com mais alguém, 300 frascos, e que ele vem em missão, supostamente ele vem em missão, não é? Ele diz que vem em missão, que está constantemente a ir a viajar para a Inglaterra para tratar dos assuntos. Se trouxer esses 300 frascos de mel, de 30 mililitros, ele ganha à volta de 5.000 e qualquer coisa de libras, sem ter despesas de viagens, de comer e de beber. Porque se ele vai para a Inglaterra em missão, também leva, e portanto quem paga é as coletas da Irmandade. O dinheiro que sai das coletas que a Irmandade oferece com tanto amor e carinho e até mesmo sacrifício, sabe Deus. E quer dizer que os negócios ficam à frente da dignidade, da honra e da idoneidade de cada um que está a exercer um ministério, irmão Salvador Cury. O ancião de Dracena, o ancião 007, o comunicou tudo isto que está a acontecer? Ou isto também é feito na socapa, no calar da noite? O irmão não acha que já é tempo de começar a averiguar o que está a acontecer? E porque estes 3 não destituíram este diácono só porque está envolvido em negócios? Isto leva a pensar, irmão Salvador Cury, de que a congregação virou um meio para certos e determinados elementos, eu não posso generalizar, a verdade é essa, mas certos e determinados elementos do ministério e da responsabilidade máxima que está aí no Brás, eles fazem as viagens para seu proveito próprio, para gerir os seus negócios. Com o dinheiro que é custeado pela Irmandade para realmente servir a Deus. Eu aqui pergunto ao ancião de Dracena, o que ganha com isto? Qual é a sua comissão? Porque está a colocar à frente os bens materiais, os negócios. O que é que ganha? Qual é a sua comissão perante isto? Claro que está que isto vai expandir. Por isso mesmo se vê tantas viagens constantes. Passado 15 dias estão na Europa, passado novamente 15 dias na Europa estão. E como é que podem estar 2 dias, 1 dia na Inglaterra, 1 dia na Irlanda, 2 dias na Inglaterra, 2 dias em Portugal, 2 dias ou 1 dia na Alemanha, e dizem que vêm tratar dos assuntos relacionados com a obra de Deus na congregação? Se eles com esse tempo tão limitado, como é que eles podem estar por dentro dos problemas que está a acontecer no meio da obra de Deus na instituição Congregação Cristã? Irmão Salvador Cury, como é que é possível estar por dentro de todas as situações? Claro está que quem está à frente da instituição, da responsabilidade de cada país, diz que está tudo bem. Que são só falatórios, são coisas que falam. Não, irmão Salvador Cury. Tudo isto é verdade. Tudo isto é real. Eu não vou fazer propaganda ao site do MEL, onde está. Não, porque eu não preciso. Eu tenho documentos comigo, tenho o próprio site. Não preciso. Será que o irmão Salvador Cury não entende por que razão é que até mesmo o ancião de Dracena e este diácono de Capão Bonito, eles saíram da presidência da administração? Sabe porquê? Têm o rabo trilhado. Irmão Salvador Cury, o irmão tem a idade que tem, que podia ser meu pai. E mesmo assim, eu com 58 anos, em que estive praticamente 50 anos dentro da instituição Congregação Cristã aqui em Portugal,
Eu ouvia os conselhos que os mais velhos davam de não haver negócios entre irmãos de ministério e até mesmo fora do ministério, para que não houvesse problemas, mas principalmente dentro dos irmãos de ministério, para que pudessem ter a liberdade de chamar a atenção o seu colega de ministério quando algo não estava bem. Os antigos, eles não só falavam como davam o exemplo. E até por vezes eles diziam: Irmandade, está a ver, aconteceu isto. E isto que sirva de exemplo, não devem fazer em relação a negócios. Porque eles aconselhavam e diziam: porque Irmandade, se acontecer alguma coisa que seja necessário, que tenha que recorrer à justiça. Deus não se agrada, não quer que leve o seu irmão à justiça. Mas claro está, há assuntos que têm que ser levados à justiça. Mas a simplicidade e o cuidado pela obra de Deus, para que não ficasse manchada, que não houvesse nada que beliscasse, que manchasse, que não caísse nem sequer uma ponta na obra de Deus para ser apontada. Eles tinham esse cuidado máximo. E agora o que nós vemos, irmão Salvador Cury, são negócios e negócios a envolver irmãos de ministério, em que uns andam envolvidos com outros nos negócios e utilizam as viagens para proveito próprio e para resolver os seus assuntos pessoais de negócios. Não bastasse só isso, envolvem irmãos. Até aqui eram os vinhos. Porque há, irmão Salvador Cury, o irmão tem conhecimento disso, o irmão não pode negar, o irmão não pode mentir. Em que há irmãos que fazem descaminho de vinhos, há gravações, o irmão foi chamado a atenção, irmão Salvador Cury. E as pessoas preferem olhar para o lado e dizer: pronto, faz lá. Irmão Salvador Cury, entrou um flagelo espiritual através do que é material na obra de Deus, na congregação cristã. O irmão está de braços cruzados, vai continuar a permitir que tudo seja feito. O povo já está de olhos abertos e está a ver que as coisas estão a levar um caminho desastroso. O povo não quer sair do lugar onde aprendeu, teve conhecimento, saboreou coisas boas. Não foi tudo mau. Há lugares que nem valia a pena estarem abertos, melhor era encerrar. Mas há outros onde tem administrada a palavra de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Irmão, isto tudo está a ser colocado de parte. A congregação cristã virou uma empresa para estes homens de ministério, anciães, diáconos que têm negócios, propagarem as suas vendas, os seus negócios. Irmão Salvador Cury está a ser relevado para último lugar o bem da obra de Deus na congregação. Em vez de dar lugar ao Espírito Santo da revelação para saber quem é quem, de procurar saber a falar com este e com aquele, qual é o testemunho, se está tudo bem. Não. O que é importante é que a pessoa seja o indicado para os seus negócios. Irmão Salvador Cury, a coisa está a ficar muito feia. O irmão sabe. Irmão Salvador Cury, o irmão está rodeado de abutres e o irmão sabe perfeitamente. E olha, tem vindo a ser avisado aqui nesta plataforma. Tem sido pedido ao irmão que tenha uma atitude e é hora de ter atitude. O irmão não se esqueça daquele ensinamento de que a omissão é um pecado. O irmão quer continuar a omitir, a olhar para o lado do que está a acontecer. O irmão foi colocado para o lado no assunto relacionado com o blá blá blá, o Pinóquio mentiroso, o mentiroso compulsivo. Porque o irmão sabe que aquilo que foi dito aqui e que é aqui revelado, o irmão sabe que é verdade.
Mas porque esse ancião de Viçosa, o professor Pardal, se impôs à sua autoridade, à sua e até mesmo do ancião redondo que gosta das redondas, porque vocês queriam tomar uma atitude, vocês queriam afastar o blá blá blá, porque sabem perfeitamente que aquilo que foi dito aqui é verdade. Mas não, o professor Pardal veio logo proteger o seu filho espiritual. Ou será que é o filho também da maçonaria? Pergunto eu, não estou a afirmar. Porque é tudo muito suspeito. Tanta proteção que este professor Pardal, este ancião de Viçosa, faz em relação ao ancião blá blá blá. Mas o irmão sabe perfeitamente que esse ancião blá 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 já não era para estar no ministério, mas porque está protegido por esse ancião professor Pardal. É negócios também? Acho que sim que é. São negócios. Por que razão é que o irmão não tomou a atitude? O que é que o impediu de fazer? O irmão veja o que está a acontecer em Inglaterra. Afastaram um irmão que assediou sexualmente um jovem, porque havia provas. Neste caso, este diácono chico esperto de Wisden continua a exercer o ministério porque está envolvido em negócios destes três. Do diácono de Bebedouro. Quer dizer que os negócios ficam à frente da vontade de Deus, do que Deus decreta. Note-se, eu não estou aqui a dizer de que ele não pode ser perdoado, não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é que, perante as regras que há na congregação, alguém que cometeu pecado, mesmo antes do ministério, mas estando batizado, cometeu pecado, não pode ter ministério. Parece que está a ser tudo alterado ou adulterado da forma que vos convém e vos dá interesse. E o que leva a pensar, irmão Salvador Cury, é que infelizmente estão a utilizar as viagens que é para a missão da obra de Deus, para tratarem de negócios. Eu nunca vi tanta viagem a ser feita de 15 em 15 dias. E por favor, deixem-me aqui também falar para todo o ministério a nível mundial e em especial para Portugal. Em que vós também estáis a permitir de que certas coisas estejam a acontecer. Diáconos a pagar viagens a outros irmãos do ministério para transportarem vinhos caros, para que não sejam ali na alfândega ter o pagamento da contribuição fiscal. É. E não são vinhos baratos, não são vinhos de 50 euros nem de 100 euros. São vinhos muito caros, em que por vezes malas próprias que são dadas a determinados irmãos de ministério que viajam de 15 em 15 dias, e isto está de norte a sul. Ainda recentemente houve um diácono do sul, que viajou de 15 em 15 dias para o Brasil. Não tem onde cair morto. No entanto, aparece com um carro todo XPTO. Não vos faz estranheza isso? Deus abençoa. Calma, não vamos colocar Deus em negócios ilícitos. Deus não abençoa o que é ilícito. Irmão Salvador Cury, Deus não coloca a bênção em alguém, na mão de alguém, sobre alguém, quando ela comete atos ilícitos. Ireis continuar a omitir, a querer olhar-se para o lado e deixar as coisas passar? Eu não posso fazer. Irmão Salvador Cury, Ministério de Portugal, vós tendes conhecimento destes factos. Sereis culpados pela omissão. É pecado omitir e deixar continuar que as coisas continuem. Quereis fazer novamente omissão de crimes? Porque isto é crime. Isto é crime. Desvio de
Descaminho de vinhos é crime. Descaminho de vinhos é crime. Utilizar o cargo porque é um diácono, porque é um ancião, porque é um cooperador, porque é um cooperador de jovens, aliciá-los com as viagens que têm pagas, à custa de fazer descaminho de vinhos. Eu começo a pensar de qualquer dia isto não é só vinhos, agora é o mel. Não é questão de ter negócios, é a forma que estes homens, que tinham que ser idóneos, responsáveis pelo seu ministério e não misturar as coisas. O que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Já Jesus Cristo disse. Até quando ireis ficar quietos? Ireis permitir que continue a fazer isto? Tanto aqui em Portugal, com o descaminho de vinhos, que está a acontecer debaixo do vosso nariz, como o Brasil permitir que este ancião de Dracena, este diácono de Bebedouro, este diácono de Capão Bonito, que toma conta de todas as firmas e mais algumas, quando nós ouvíamos e tínhamos conhecimento que eram admoestados, de que as viagens, quando eram para servir a Deus, era para servir a Deus. Quando eram para ordem profissional de trabalho, era ordem de trabalho e mais nada. Eu própria assistia a irmãos que vinham do Brasil, que quando vinham em missão era uma coisa, mas quando vinham por missão de trabalho, diziam, irmandade, eu só estou aqui porque venho tratar de um assunto, venho a trabalho, de negócios, portanto não venho com missão. Mas agora não. Agora a congregação virou palco, agência de viagens para estes homens tratarem dos seus negócios. Por isso é que há tantas viagens. Irmão Salvador Cury, aonde é que isto vai parar? Aonde é que isto vai parar? E não é só isso, é as pessoas que vós colocais como responsáveis num país, numa igreja. Isto anda sem rei nem roque. Sem rei nem roque. Até quando o irmão vai permitir, irmão Salvador Cury? Vai continuar de braços cruzados. O irmão pode dizer, mas o que é que eu posso fazer? Não ficar calado e nem permitir. Reúna-se com quem quer, com os anciãos mais velhos aí do Brasil. Não é os que estão aí no 30 do GDI, não é nos 5, porque esses são abutres. Esses do GDI, dos 5, são abutres. Irmão Salvador Cury, até quando este diácono de Inglaterra vai continuar a exercer o seu ministério? Até quando? Eu não me vou calar, irmão Salvador Cury. E olha, até lhe tenho uma coisa a dizer, irmão Salvador Cury. Para finalizar eu tenho de dizer isto. Eu tenho aqui assuntos para falar, muitos. Eu até teria que deixar de trabalhar para expor todos os assuntos, mas assuntos sérios, não é aqueles assuntos de cracacá, de fofoquice, não. São assuntos sérios que envolvem a estrutura espiritual de uma instituição religiosa. E é sério o que está a acontecer. Eu vou lhe dizer só uma coisa e vou finalizar, termino já com isto, o seguinte, eu já tenho pessoas a entrar em contato comigo para me falarem da América, dos Estados Unidos da América, sabe? Em que já tenho conhecimento de que há homens pecadores no ministério. Há drogados, há pecadores e não adianto mais porque, olha, porque senão vou adiantar demais. Olha, para todos os gostos. Há pecadores para todos os gostos na América. Portanto, irmão Salvador Cury, comece a tomar mão sobre isto. Porque isto vai entrar num descalabro. Aliás, já está. Já está. Lamento que a Irmandade esteja a sofrer. Porque há irmãos do ministério que estão a sofrer, que são idóneos. E com isto da América eu não quero dizer que sejam todos. Não, calma. Há pessoas idóneas, há pessoas honestas, há pessoas boas.
E é nessas pessoas boas que o trabalho de Toda a Verdade está aqui empenhado em ajudar, em ser a voz dessas pessoas, porque vós, chega até vós os casos e vós ignorais, colocais para o lado, não vamos coisa, não vamos ouvir, vamos deixar para lá, pronto, o que eles querem é isto, é aquilo, é aquilo. Não, irmão Salvador Cury. Não, irmão Salvador Cury. Tem que começar a ouvir a voz do povo, porque a voz do povo é a voz de Deus. O povo está farto, está cansado de ver tanta podridão em cima do púlpito, de ver o pecado em cima do púlpito. E é hora de fazer uma limpeza. É hora de limpar. É hora de limpar. Deixo-vos por aqui. Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser. Com a ajuda de Deus, vamos continuar com o trabalho que está a ser feito. Para muitos pode não agradar, mas temos pena, é para o lado que eu durmo melhor. Vamos continuar em prol da verdade, doe a quem doer. Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.